Oi, povo lindo, abençoado, tudo bem com vocês? Como passaram as festas de final de ano, Natal, Ano Novo? Bom, espero que muito bem, né? Antes mesmo de iniciar a mensagem que eu tenho para trazer para vocês hoje, é uma mensagem do céu, muito edificante. Eu gostaria de pedir duas coisinhas para vocês. Primeiro, que assim que vocês assistirem esse vídeo, vocês compartilhem esse vídeo, por favor, eu peço para vocês, para que demais pessoas sejam tão abençoadas como vocês serão, tá bom? Será um vídeo muito edificante e uma mensagem maravilhosa que Deus trouxe para mim, né? E vai falar muito na voz do coração de cada um de vocês. E o segundo pedido seria, eu tenho um canal lá no YouTube, né? O canal chama Gislaine Sobreira. E eu gostaria muito que você pudesse me seguir lá, sabe? Gostaria muito mesmo, é o desejo do meu coração, que você pudesse me seguir lá, né? Fazer sua continha lá certinho, deixar seu like, né? E não deixar de compartilhar para que o YouTube entenda, né? Que as pessoas estão gostando do vídeo, estão assistindo, né? Para ter mais visualizações também, para que outras pessoas possam também visualizar, tá bom? Seria isso. Então vamos lá. A mensagem do nosso tema hoje é um pouquinho extensivo, tá? Um pouquinho grande, mas eu creio que será abençoada. Fala assim: ele disse que viria, ele veio. Ele disse que morreria, ele morreu. Ele disse que ressuscitaria, ele ressuscitou. Ele disse que voltará, ele virá. Esteja pronto. Então aqui hoje nós estaremos estudando um pouco sobre a volta do grande todo-poderoso, a volta de Jesus. Né? Nós vamos estar falando um pouco sobre o princípio das dores e vamos estar estudando sobre um sermão profético que o próprio Jesus fala através das escrituras com a humanidade. Então quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Essa palavra é para todos aqueles que estão dispostos a ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer. Então o primeiro capítulo se encontra em Lucas 21:9, assim por diante, tá bom? Peço que vocês me acompanhem aí. Então, Lucas 21 e fala assim, a partir do 9. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assustei. É necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhe disse, nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e epidemias em vários lugares, coisas espantosas e grandes sinais no céu. Então isso a gente já tá vendo acontecer, né? A gente já tá vendo guerra, reino contra reino se levantando, já estamos vendo muitas pessoas passando fome, a pestilência que tá aí, essa pandemia, né? Essa epidemia que já virou, que se espalhou pro mundo afora, e quantas pessoas doentes, enfermas, né? Terremotos, maremotos, e aí vai. Aí aqui diz no 25:26, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra, as nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que acontecerão ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. Então tudo isso a gente já está vendo acontecer, os sinais estão aí. Né? Os sinais se mostram cada vez mais, né? Cada vez mais está mostrando nos noticiários, pelas redes sociais. A gente está vendo muita coisa feia acontecer e isso ainda é só o princípio das dores, diz aqui na palavra do Senhor. Né? Depois aqui no versículo 31 diz: assim também, quando virdes estas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está perto. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passará. Então a palavra do Senhor é confiável. A palavra dele é verdadeira e eficaz. E na palavra dele mesmo diz que passará os céus e a terra, tudo vai passar, mas a palavra dele não passará. A palavra dele é imutável, não muda, é confiável, é verdadeira, está se cumprindo tudo aquilo que o Senhor falou para nós que vai acontecer. Cuidai de vós mesmo, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez, das preocupações da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa como uma armadilha, né? Então, vamos tomar cuidado, vamos nos cuidar, né? Vamos nos santificar, vamos buscar ao Senhor, vamos estar em harmonia com o reino do Pai, vamos fazer aquilo que agrada ao Senhor, vamos, né, viver em novidade de vida, né? Fazer aquilo que realmente agrada ao Senhor. Vigiai em todo o tempo e orai para que sejais considerados dignos de escapar de todas essas coisas que acontecerão e de estar de pé diante do Filho do homem, né? Então, nós já estamos vendo acontecer todas essas coisas, são os princípios das dores, são os sinais que se mostram cada vez
mais. E agora eu quero compartilhar com vocês também, lá em Mateus, né, que fica do capítulo 24, do 36 ao 39, lá retrata sobre a segunda vinda do homem, sobre a volta de Jesus, né? Então está dizendo assim, ó: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então a gente tem que tomar cuidado. Hoje nós estamos aqui, mas a gente não sabe nem o dia, nem a hora que o Senhor Jesus voltará. Ele está às portas, gente. Ele está voltando. O Senhor está voltando. E muitos de nós temos feito isso que está falando aqui, como foi nos dias de Noé. A gente está curtindo a vida, a gente está comendo, a gente está bebendo, a gente está vestindo, a gente está se divertindo, está saindo para passear. Não que isso seja errado. Você tem que ter a cultura sim, você tem que passear sim com a sua família, se divertir com a sua família. Isso faz parte. Temos que fazer isso sim, mas nós não devemos deixar com que tudo isso venha tirar o foco de olhar para a cruz, tirar o foco de olhar para Jesus, entender que os sinais estão aí, os sinais se mostram cada vez mais que Jesus está voltando e nós devemos nos preparar, né? Esse final de semana teve aquele acontecimento em Capitólio, né, Minas Gerais, lá em Furnas, e o meu coração ficou muito sensível, eu fiquei muito triste, né, em relação àquilo que aconteceu. Né? Eu não tive o prazer ainda de conhecer aquele lugar, mas era um dos lugares que eu sempre falava pro meu esposo Rodrigo que eu gostaria de estar indo lá, né, conhecendo, que eu achava um lugar muito lindo pelas fotos, a beleza, né, o encanto da natureza e tudo mais. E veio essa notícia ruim, né, nesse final de semana, que as pessoas estavam ali se divertindo com a sua família, né, estavam passando momentos de lazer, e de repente aquela pedra, né, se desprendeu lá de cima e caiu em cima daquela lancha, matando 10 pessoas, né? Se eu não me engano, acho que 8 ou 7 pessoas são da mesma família. Eles sabiam que aquela pedra ia se desprender e ia cair sobre eles, eles seriam mortos? Lógico que não, gente. Eles não sabiam. Eles não sabiam. Não sei se foi... eu vi alguns comentários, alguns comentários a respeito na internet, nas redes sociais, né? Alguns vídeos falando que algumas pessoas gritavam: sai daí, a pedra tá caindo, sai daí, né? E alguns comentários diziam assim que devido ao barulho da cachoeira, ou devido ao barulho dos barcos, né? Devido ao som dos barcos, que um som competia com o outro, né? Era muito alto, eles não conseguiram ouvir, né, as pessoas dizendo para que eles saíssem daquele lugar, né? E de repente a fatalidade aconteceu, levando aquelas 10 pessoas a óbito, né? Saíram para se divertir e aconteceu aquilo. Então nós não sabemos o dia, nem a hora, nem o momento que nós iremos partir. Nós não sabemos, só o Senhor sabe. Então nós devemos nos preparar, devemos estar com os nossos ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. Aquelas pessoas diziam: sai daí, mas elas não conseguiram ouvir. A natureza está gemendo, né? E muitas vezes a gente não está escutando, né? O que a natureza quer dizer, o que Deus quer dizer, se revelar através da natureza, né? Então que não vamos ficar distraídos, sabe? Com as belezas, somente com as maravilhas deste mundo, né? Mas vamos abaixar o som do mundo, né? Para que a gente possa ouvir a voz de Deus, estar atento à voz de Deus, estar atento àquilo que o Senhor quer nos revelar, para que não venha acontecer esse tipo de coisa, para que quando vier a nossa hora, a gente estejamos preparados, né, para enfrentar o que vai vir pela frente, né? Porque nós sabemos que existe 2 caminhos, e um caminho nos leva aos céus e outro caminho nos leva ao inferno. Então que possamos estar preparados, né? Que possamos verdadeiramente entender que Jesus está voltando e que os sinais se mostram cada vez mais perto. Então que possamos nos arrepender, pois o reino de Deus está próximo, né? E na palavra do Senhor fala que também em Mateus 24:13, portanto vigiai, porque não sabei o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. Então vamos vigiar mais, vamos estar mais atentos, né, ao chamado, vamos estar mais atentos àquilo que o Senhor Jesus quer nos revelar,
né? Porque às vezes aonde a gente está indo pode ser um caminho sem volta, né? Pode ser um passaporte só de ida e não de volta. E às vezes esse lugar que você vai cair é terrível, é um lugar de tristeza, de angústia, de morte para sempre, de terror, que nunca mais você vai sair de lá. E Jesus também disse em Lucas 21, 28, eu vou abrir lá para vocês, peraí só um minutinho, Lucas, opa. Aqui. Lucas 21, 28, desculpa, gente. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que nós devemos ficar atentos aos sinais. Quando esses sinais começarem a acontecer, né? Os sinais que as pessoas, quando as pessoas começarem a desmaiar de terror, de tristeza, de angústia, quando tudo isso começar a acontecer, os sinais começarem a acontecer, vamos estar atentos, né? Vamos estar atentos diante de todos os desastres naturais que têm acontecido, como aquecimento global, derretimento de geleiras, né? Terremotos, enchentes, tsunami, maremotos. Sendo assim, vamos aguardar que a qualquer momento o rei está voltando. A qualquer momento o Filho do Homem, chamado Jesus, virá para nos buscar, né? Numa nuvem com poder e grande glória, como está escrito no versículo 27. Então verão vir o Filho do Homem numa grande nuvem com poder e grande glória, né? E Jesus voltará nas nuvens para buscar aquele povo que está separado, né? Eu vou compartilhar com vocês o que eu escrevi aqui, ó. Os sinais estão aí, a natureza está gemendo, como uma grávida que está prestes a dar uma luz. Nunca estivemos tão perto do grande acontecimento. Que grande acontecimento é esse? O grande arrebatamento da Igreja de Cristo. O tempo está se esgotando e o rei está voltando para buscar aquele povo separado, aquele que tem compromisso com o Pai, aquele que ora, que jejua, que tem uma vida de renúncias. Você tá tendo uma vida de renúncias? Você está ouvindo a voz do Mestre? Você tem andado em santidade de vida? Você tem buscado fazer a vontade de Deus? Você tem parado de fazer a sua vontade, as suas necessidades, de agradar o próximo, pensar em agradar o Pai, em fazer a vontade do Senhor e não as suas? Nós devemos ser imagem e semelhança de Cristo, andar como Jesus andou, fazer o que Jesus fazia, perdoar como Jesus perdoou. Quem somos nós para não perdoar? Quem somos nós para não perdoar aquele que um dia nos ofendeu? Quem somos nós? Se o próprio Jesus diz que se a gente não perdoar, ele não vai nos perdoar. Se Jesus perdoou os nossos pecados, os nossos erros, porque nós não perdoaremos? Quem somos nós? Nós não somos diferentes. Nós somos imagem e semelhança de Cristo, então nós devemos perdoar aqueles que têm nos ofendido. Sem falar que a falta de perdão interrompe bênçãos do Senhor de chegar até na nossa vida, fecha portas nas nossas vidas e abre portas para o inimigo. Que portas seriam essas? Bom, várias portas de doenças, por exemplo. Quando a gente não perdoa o nosso próximo, isso traz doenças para o nosso corpo físico e também emocional, desde uma depressão até um câncer, né? Então nós devemos perdoar, porque é mandamento de Cristo, e se a gente não perdoar, Deus não nos perdoa. E quem está preso somos nós, não é a pessoa que fez mal a nós. Quem fica preso somos nós mesmo. Então libere perdão e perdoa aquele que te ofendeu, aquele que te feriu, aquele que te machucou, aquele que te traiu. Você quer pior do que tudo que aconteceu com Jesus, gente? Tudo que Jesus passou por nós, ele foi ofendido, ele foi maltratado, ele foi cuspido, ele foi judiado. Massacraram o nosso Jesus, dilaceraram o nosso Jesus, penduraram ele numa cruz do madeiro. Ele fez tudo isso por amor a nós, tudo isso por amor a nós. E quem somos nós para não liberar perdão? Quem somos nós para não perdoar aquele que nos ofendeu? Na palavra do Senhor, é a palavra do Senhor que diz que se a gente não perdoar, o Senhor também não nos perdoa e a gente não terá parte com ele no reino dos céus. Nós devemos perdoar o nosso próximo 70 vezes 7 por dia, todos os dias, toda hora e todo momento. Eu sei que é difícil, mas é mandamento do Senhor, e se é mandamento a gente tem que cumprir. Então, coloque a sua vida em ordem, porque às vezes por uma falta de perdão você não vai herdar o reino dos céus. Coloque sua vida em dia, faça aquilo que agrada o coração de Deus, ande em santidade. Só existe 2 caminhos depois da morte.
E esses dois caminhos, a palavra do Senhor diz que é os céus e o inferno. E qual você passará a eternidade? Para onde você vai quando você morrer, quando você deixar este mundo? Para onde que você vai? Aonde você vai passar a sua eternidade? Você já parou para pensar? Que muitas vezes a gente está preocupado com o dia a dia, a gente está correndo atrás das coisas, dos afazeres domésticos, do nosso trabalho, a gente dá atenção no nosso trabalho, a gente dá o nosso melhor, a gente vai atrás, a gente faz aquilo que agrada o nosso patrão, aquilo que agrada o nosso esposo, a nossa esposa, aquilo que agrada os nossos filhos, aquilo que agrada o próximo, a gente trabalha, a gente come, a gente se veste, a gente se diverte, a gente dorme, a gente começa tudo de novo, mas a gente não para entender que a gente não tem pensado em agradar a Deus, a gente não para entender que o Rei está voltando e que se a gente morrer hoje, se Jesus voltar hoje para nossas vidas, para onde iremos passar a nossa eternidade? Gente, isso é muito sério. Existe apenas dois caminhos, esse caminho é o céu, esse caminho é o inferno. E qual caminho você está disposto a passar a sua eternidade? Se você morrer hoje, para onde que você vai? Para onde você vai? Tem pessoas, já escutei pessoas falando assim que, se eu morrer, eu sei que eu vou pro inferno mesmo, tô nem ligando. Gente, vocês não sabem o que vocês estão dizendo. Na palavra do Senhor declara que o inferno é um lugar terrível, é um lugar de pavor. Se você não está pronto para viver nem aqui nessa terra, você acha que você vai estar pronto para lidar com o inferno, para lidar com a eternidade no inferno, passar a vida inteira sofrendo, queimando no inferno? Não será fácil, lá é um lugar de terror, lá é um lugar de pavor, é um lugar triste, é um lugar de dor, de tormento o dia todo, não tem escapatória, não tem saída. O único caminho é Jesus, é o único caminho que nos leva diante de Deus, diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Se nós não formos por este caminho, o outro caminho que é largo, que é o caminho aonde muitas vezes nós queremos fazer tudo que dá nossa telha, onde nós achamos que nós somos o dono da nossa própria vida, nós queremos fazer o que nós achamos que devemos fazer, só que depois a consequência será grande, meu amado. A consequência será grande depois que você morrer, então se liberte disso. Dá um passo de fé para Jesus, deixa Jesus trabalhar na sua vida. Tem pessoas que falam assim, mas eu já sirvo a Jesus, eu aceitei Jesus, eu acredito em Jesus. Só que quando você acredita em Jesus e você aceita Jesus, você passa a andar em novidade de vida. Você passa a fazer aquilo que agrada ao Senhor e não aquilo que agrada a você. Você passa a perguntar para Deus, Deus, o que eu faço para agradar o Senhor? Eu quero te agradar. Você passa a obedecer os mandamentos do Senhor, você passa a colocar a sua vida em ordem. Aquilo que você fazia de errado, você não quer fazer mais, porque agora você é uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo, tudo passou, tudo que você foi um dia passou e eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura, você tem que andar em novidade de vida, você é a imagem e semelhança de Cristo, você tem que fazer aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus faria hoje, você tem que continuar fazendo. É isso, obediência, né? A morte é certo para todos, mas a vida eterna é só para quem recebe Jesus Cristo. A morte é certa para todos, mas a vida eterna é só para aqueles que recebem a Jesus Cristo. Em João 1,12 fala a respeito disso. Lembrando que aquele que recebe Jesus e crê nele, como eu disse, obedece os seus mandamentos e os pratica, esse é o que ama o Senhor. E aquele que ama o Senhor também será amado do Pai. Gente, é isso que eu quero dizer para vocês. Os sinais estão aí, se mostram cada vez mais. O retorno de Jesus está muito próximo. O Senhor Jesus está voltando e muitos têm estado dispersos. Muitos têm estado dispersos da presença do Senhor. Muitos têm curtido a sua vida como querem, têm feito da sua vida o que querem, sabe? E o Senhor está à porta. O Senhor está voltando. Um dia essa porta vai se fechar, assim como a arca se fechou e aquele povo morreu naquele dilúvio. A arca era a arca da salvação e se fechou. E não foi eles que fecharam, foi Deus que fechou. E um dia essa porta vai se fechar também e não vai mais dar tempo de nada. E o dia que chegar diante do tribunal de Jesus Cristo, você vai falar: Senhor, eu fiz isso e isso no teu nome. Senhor, mas eu fiz isso e aquilo. E o Senhor vai falar simplesmente assim: afastai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não te conheço. Isso é muito triste, gente.
Vamos acordar para a realidade. O Senhor Jesus está voltando. O Senhor Jesus está voltando, o Rei está voltando. E no céu não tem pecado. No céu é um lugar santo, é um lugar sagrado, é um lugar de glória, é um lugar de paz, é um lugar de alegria. E lá não entra pecado. Lá só entrarão lá as pessoas que são separadas para fazer a vontade de Deus, as pessoas que têm andado em obediência, que têm praticado a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, que têm colocado em prática, tem andado aqui, ó, no que diz nessa palavra, no manual da vida. Então se prepare, porque o mestre está vindo, porque o rei está voltando. Ele pode voltar para você a qualquer momento, ele pode voltar para mim a qualquer momento. E o que você vai ter para oferecer ao Senhor Jesus? Ei, louco, se você morrer hoje, pedir a tua alma hoje, o que você vai ter para oferecer para Jesus? Então preste atenção no que você está fazendo. Preste atenção nas suas decisões. Você que muitas vezes tem falado assim, mas eu sou jovem, eu quero curtir a minha vida. Quando eu tiver certa idade, eu vou para Jesus. Não vai dar tempo. Porque hoje nós estamos aqui e amanhã nós podemos não estar. A morte está vindo para todos, está vindo para pequenos, grandes, novos e velhos. Nós não temos o controle da nossa vida em nossas mãos. O Senhor tem o controle de tudo. E o nosso hoje tem que ser decidido hoje. Hoje você tem que decidir que caminho você quer percorrer, que caminho você quer passar a sua eternidade, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje você está aqui respirando, você está vivendo, mas daqui a alguns segundos você não sabe. Então, amado e amado do Senhor, se arrependam. Se arrependam dos seus maus caminhos, se arrependam dos seus pecados, se arrependam e se volte para Jesus. Se volte para Jesus, porque vai chegar uma hora que o barco vai se fechar e você não vai mais poder entrar. E a hora que você fechar os olhos para este mundo, você vai poder ou poderá acordar, se você estiver longe dos princípios da palavra do Senhor, pode acordar num lugar terrível, num lugar de dor, num lugar de pavor, num lugar de trevas, o inferno. O inferno é verdadeiro, assim como o céu é verdadeiro, assim como o ar que você respira é verdadeiro. Então se arrependa e volte para o Senhor Jesus. Abaixe o volume do mundo e escute a voz de Deus, do Todo-Poderoso, porque Ele está às portas, Ele está batendo aí na porta do teu coração. Ei, amigo! Ei, querido, querida, deixa eu entrar, deixa eu cear contigo, deixa eu mudar a sua história, deixa eu fazer parte do teu cotidiano, mas muitas vezes a gente não quer dar todas as áreas para o Senhor trabalhar, porque a gente quer dar só algumas áreas. Aqui o Senhor mexe, mas aqui o Senhor não pode mexer não, aqui tem que ser do meu jeito, não tem como o Senhor trabalhar assim. Se entregue por inteiro, o Senhor se entregou por inteiro naquela cruz do madeiro. Quem somos nós para não nos entregarmos por inteiro? Nós devemos nos entregar por inteiro. Nós devemos fazer aquilo que agrada o Senhor. Se volte para o Senhor, porque os sinais estão aí. Mas isso daí sempre aconteceu. Não, sempre aconteceu, mas agora está muito mais. Está acontecendo muito mais. Terremotos, maremotos, tsunamis, enchentes. O que mais vai faltar acontecer para que você acorde que Jesus está à porta, que Jesus está voltando? O que mais? Você perder a sua salvação? Então acorde, porque o Senhor está voltando. O Senhor não fez o inferno para o ser humano, o Senhor fez o inferno para Satanás e seus demônios. O Senhor fez o céu para os seus. O céu que vai ser um lugar, que é um lugar lindo, um lugar maravilhoso, que o Senhor disse que iria nos preparar moradas. Lá é um lugar de glória, um lugar de descanso eterno, um lugar de paz. É este lugar que nós devemos querer estar. Então, amados, fique atento aos sinais. Fique atento aos sinais. A natureza está gemendo. Isso é um grito de socorro. Isso é um grito de Deus avisando todos nós. Então, que os nossos ouvidos possam estar sensíveis à voz do Espírito Santo, que os nossos olhos possam estar abertos para a grande revelação da palavra de Deus. É uma palavra profética, é uma palavra que tem vida, exortação, edificação, manual de vida.
Abre o seu coração para o Senhor, peça perdão pelos seus erros, pelos seus pecados e volte. Nós acabamos de começar um ano novo e aí já começou as tragédias. Vocês estão vendo as tragédias, as notícias acontecendo cada vez mais. Então se volte para Jesus, se volte para Deus, se arrependa, peça perdão, fique mais perto de Deus. Volte para o Senhor, volte para os caminhos do Senhor, não volte apenas para a casa do Senhor, mas volte para o Senhor Jesus, volte para Ele, porque Ele estará lá com os braços bem abertos para poder te receber, para poder te dar aquele abraço apertado, aquele carinho aconchegante, para poder falar contigo, para poder te tratar, te curar, te libertar e principalmente salvar a sua vida. Amém? Eu peço que o Senhor Jesus trate das feridas abertas dessas pessoas que perderam seus entes queridos nessa tragédia, né? De Capitólio. Que cada pai, mãe, filho, todos que perderam alguém, algum ente querido nessa fatalidade, né? Que o Senhor, que o Espírito Santo venha consolar os corações dele. E de todos aqueles que têm passado por momentos difíceis, né? Com enchentes, né? As barreiras aí, né? Se rompendo em algumas cidades, Minas Gerais, Bahia, que o Senhor venha confortar os corações, que o Senhor venha auxiliar eles em tudo que for necessário. Eu peço também que o Senhor Jesus abençoe sua vida, sua casa, seu lar. Você tem passado por momentos difíceis, por momentos turbulosos, que o Senhor te dê a força que você precisa, que o Senhor abra-lhe o conhecimento, que o Senhor te dê a fé e que você fique firme com o Senhor Jesus, para que quando o Senhor Jesus voltar, Ele te ache servindo, te ache agradando Ele, te ache fazendo aquilo que agrada a Ele, obedecer e praticar. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe você e toda a sua casa. E por favor, volte para os caminhos do Senhor. E não esqueça de compartilhar este vídeo, não esqueça de curtir lá o meu canal, tá bom? Fazer parte em nome de Jesus, para que o Senhor abençoe a sua vida e também venha edificar outras vidas, em nome de Jesus. Assim eu louvo e glorifico ao Senhor. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Que Deus te abençoe. Amém.